Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Tema da semana: a missão de Jesus. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. E no tema de hoje vamos entender que do Gênesis ao Apocalipse, a história da Bíblia é buscar a humanidade perdida. Vamos descobrir no Evangelho de Lucas a intenção de Deus em buscar aquele que estava perdido. Os nossos convidados desse segundo encontro já começam agradecendo porque vocês estiveram, porque semana que vem teremos outros dois convidados. Pastor Érico Tadeu Xavier, professor de teologia na Faculdade Adventista da Bahia. Pastor, seja bem-vindo, um privilégio. Obrigado. Muito obrigado pela disposição em estar com a gente. O Colégio Adventista da Bahia fica quantos quilômetros de Salvador? 145 por aí, né? 145 quilômetros, na cidade de Cachoeira. E nós temos outras faculdades ali também, né, pastor? Sim. Além de teologia... Tem ali fisioterapia, tem também... Pedagogia, administração. E tem faculdades novas surgindo agora. Tem também? Fisioterapia também. Psicologia. Psicologia, é verdade. Também, que é o pastor Merlinton, que é o coordenador de curso, exato, né? Um abraço, pastor Merlinton. Sistemas também, secretariado, são novos cursos que já estão em funcionamento. E estamos nos preparando para o curso de odontologia. Que beleza, que beleza. Pastor, seja bem-vindo, privilégio. Obrigado, viu? prazer. Pastor Luiz Carlos Gondim, também professor de teologia no Seminário Adventista. É um prazer poder recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer a todos nós. Um abraço aos meus alunos lá da faculdade, teologia e das demais faculdades onde eu trabalho. Um abraço para todos eles. Se eu não der esse abraço, eles vão ficar chateados comigo. Muito bom. É muito bom estarmos juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus, crescermos no conhecimento da Palavra. Nós temos o nosso guia de estudos que sistematiza o estudo da Bíblia. Vamos fazer uma prece, pastor Érico, por favor, o senhor pode orar? Ok. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor por este momento que estamos tendo para abrir a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar entendimento, a todos aqueles que estão nos assistindo também. Que sejam momentos de conhecimento, momentos de fé, momentos de esperança. Nós oramos e também agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero mandar um abraço especial, mandar um abraço para os nossos amigos, aqueles dois, Juarez e Heitor, aí no Rio Grande do Sul, sim. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, nossos colegas, trabalhamos juntos com Juarez e Heitor, né, pastor Érico, pessoas muito especiais que dedicaram a vida a ensinarem a Bíblia para as pessoas. Um abraço, queridos Juarez e Heitor, nossos companheiros de muitos anos. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. Faça o seu cadastro no endereço que está na sua tela e receba gratuitamente na sua casa. Descubra os planos que Deus tem para você, para a vida da sua família, a lógica da existência, de onde você veio, por que você está aqui e para onde nós vamos. Você vai ver que há sentido em nossa existência. Nessa temporada nós estamos assistindo os vídeos com o Dr. John Fowler, ele que é o autor do nosso guia de estudos. Quero motivar você a baixar, fazer o download aí, compartilhar com seus amigos e motivá-los a estudarem, acompanharem o programa Lições da Bíblia, ao estudar através do guia de estudos. Então, baixe, assista e compartilhe com seus amigos, passe em sua comunidade. Neste momento, com a palavra, o autor do nosso guia de estudos. Who is the lost? Quem é o perdido, de acordo com o Evangelho? Essa pergunta que você me fez me faz lembrar a singularidade do Evangelho de Lucas. Apenas no Evangelho de Lucas é mencionada a parábola do filho pródigo. Se não fosse por Lucas, nós não teríamos a parábola do filho pródigo.
A maioria das parábolas sobre bondade na literatura humana, bonitas parábolas. Quem é o perdido nessas parábolas? Na parábola do filho pródigo, quem está perdido é o filho, aquele que estava mais perto do pai, que poderia ter tudo em sua casa, mas agora não tem nada, está perdido. Jesus mostrou não apenas a tragédia de estar perdido, ele mostrou a garantia eterna da salvação, que é o mais importante. A tragédia de estar perdido começa com o egoísmo. 3 pontos importantes nessa parábola. O filho chega e diz para o pai: "Dê para mim o que me pertence." Ele foi e gastou tudo. Chegou a viver como os porcos. Comer a mesma comida que os porcos. Então ele olha para ele mesmo e diz: "Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Na casa de meu pai tem tanta comida. Eu deixei toda essa riqueza para viver no lixo." Isso é para onde o pecado te leva. Ele tira você da riqueza e te leva para a miséria, da lei para a perdição. Então, o filho se levanta e diz: "Eu preciso voltar para casa." O pai nunca o forçou a voltar. Mas há algo sobre a lei do pai que é tão magnífica que você nunca viverá sozinho. Ela vai sempre te incomodar dizendo: "Volte, volte, volte." Então Jesus usa essa parábola, a única parábola e o único lugar a falar sobre o filho pródigo é no livro de Lucas. Então Lucas usa essa parábola para mostrar a todos os gentios que se sentiam perdidos: nós não temos o Messias, não temos as Escrituras como os judeus têm, não temos os profetas, não temos nada, estamos no deserto. Então Lucas diz aos gentios: "Voltem. Vocês nunca estarão longe de Deus." Jesus veio para salvar vocês. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Diante dessa bela explanação, nós vamos trabalhar aqui a questão da parábola do filho pródigo, por exemplo. Nunca tinha pensado que era intencional, por exemplo, Lucas escrever e mostrar para os gentios: olha, o Senhor veio buscar vocês também. Isso mostra, mais uma vez, o Evangelho de Lucas preocupado em incluir todos, preocupado com todos, todas as classes. A gente teve um estudo, por exemplo, a preocupação de Jesus em relação às mulheres, o trato com elas, o carinho e como elas influenciaram o seu ministério. Mas eu quero fazer uma pergunta, até anotei aqui. Para aquele que tem uma visão cristã, a gente entende o que significa estar perdido, ou seja, estar longe daquilo que Deus se propôs. Mas para aquele que não tem uma visão cristã, o que estava perdido? O Senhor veio nos buscar da onde? O que nós perdemos? Talvez seja essa a melhor pergunta. O que nós perdemos? Ok. É interessante a pergunta e interessante o que as Escrituras dizem. Ele veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? O homem, o ser humano. Ok. Nós que nascemos nesse planeta aqui. Perdição nada mais é do que separação de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, num estado de santidade, de pureza, de justiça, de amor, de verdade, para viver por toda a eternidade. Mas quando o homem, através do pecado, se separou de Deus, ele ficou como que alguém perdido, sem rumo, sem orientação. Não importa quanto ele ache que esteja encontrado. Perfeito. Vou usar... Sim. Só estou entrando aqui numa pequena apologia. Ok. Né? Não importa. Não, mas eu não estou perdido. Sim. Eu sou um bom cidadão. Sim. Eu pago os meus impostos. Eu tenho uma boa família. Mas qualquer pessoa que pense assim, que está longe de Deus, eu posso afirmar para ele que ele está perdido. Já nascemos perdidos.
E o que foi perdido, pastor? Ok, já nascemos perdidos, né? O salmista disse que foi concebido já em pecado. Ou seja, já nasceu com essa natureza pecaminosa, inclinado para o mal e separado de Deus. Mas o importante aqui é destacar que além do homem ter se perdido, o homem se perdeu, ele é um perdido. Junto com ele, outras coisas se perderam. Por exemplo, olhando para o livro de Gênesis, podemos pelo menos destacar 3 coisas que o homem perdido perdeu, que é um resumo, uma síntese de tudo. Por exemplo, eu vou abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 3, Por favor. e o verso de número 8, por exemplo. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, à tardinha, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até então, o homem não se escondia de Deus, não havia se escondido. Ele tinha comunhão, contato pessoal com o Senhor diariamente. Havia um relacionamento puro, santo, pleno. Mas no momento que esse homem se distancia, foge do plano original de Deus e procura uma vida própria, longe de Deus, quando o Senhor aparece lá no Éden, ele procura se esconder. Ou seja, o homem se perde e perde o estado de inocência. Não é mais inocente, não é mais puro. Essa era a perdição. Correto. Ele não só se perde, como ele perde coisas. Então, quando ele se perde, se afasta de Deus, ele perde o estado da inocência. Não é mais inocente, ele não é mais santo, ele é pecador. O estado dele é de pecador. Perdeu o estado de inocência. Uma grande perda. Então não importa que situação ele esteja. Não importa. Ele vive assim, eu digo, pensando em comportamento. Ele é um perdido. Correto. Além de perder esse estado de inocência, ele perde também o lar. Ele é expulso do Éden, segundo o Gênesis 3, versos 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Verso seguinte: expulsa o homem e colocou querubins, e segue o texto. Ele perde o estado de inocência e ele perde também o próprio lar. E para completar a tragédia, ele perde a própria vida. No verso 19 do mesmo capítulo 3, diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Morte. Pense bem, perde o estado de inocência, perde o lar e perde a vida, ou seja, perdeu tudo. Um homem nessas condições está completamente perdido, desamparado. Agora, a grande notícia da Bíblia é que Jesus veio buscar e salvar o perdido, Pastor, e com ele as coisas perdidas. Só deixa eu colocar, esse estado de inocência é a mudança da sua natureza. Sim. Antes ele tinha possibilidade, a gente tratou isso em algum assunto, okay. Ele tinha possibilidade para cometer pecados, mas não tinha vontade para cometer o pecado. Não tinha propensão para isso. Propensão, exatamente. Ok. Então, essa é a perda da inocência. Exatamente. São as 3 coisas, então, ele perde isso, a inocência, muda a natureza, ok, o lar e a própria vida. Agora não tem mais... Não tem mais nada, perdeu tudo. Ok. Ele perdeu tudo. Desconstrói a ponte que havia de ligação, daí a religião ser tão importante para a humanidade, que ela, no sentido literal do latim, é religare. Então, ela religa o homem a Deus. E essa religação é através de uma nova ponte, um novo caminho. Por isso ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E esse caminho é um caminho de recriação. Deus criou e Jesus agora recria. E essa recriação é um processo para o presente e para o futuro. Que quando o Evangelho me afeta, eu mudo
começa, eu lembro que o pastor Acílio, que esteve aqui com a gente essa temporada, falou que é inevitável. Aquele que aceitou Jesus entra em um novo estilo de vida. E é milagre, porque todo mundo se admira. Como é que um fumante, como é que um bêbado, um adúltero, um assassino, um ladrão, quando é afetado, há essa mudança de natureza. Então, a natureza espiritual é implantada. Okay. E então, nós começamos a experimentar esse perfil recriado aqui. Então, o marido fica melhor. O empresário é mais justo, as pessoas, os filhos são mais obedientes. Então, eu só quero enfatizar que essa criação ela tem um aspecto dual. Ela é, ao mesmo tempo, aqui e será definitivamente lá. Pastor, o senhor tem um ponto? Sim, o ponto importante que eu quero destacar é que o homem perdido, juntamente com essas 3 coisas perdidas, que é um resumo de tudo, ele não está ao léu, ou seja, há um plano. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido e com ele as coisas perdidas, ou seja, através do Evangelho, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da missão dele de salvar, há esperança. E quando olhamos para o livro do Apocalipse, essas 3 coisas perdidas aparecem lá, recuperadas, já profetizadas. Por exemplo, Apocalipse 22, rapidamente, versículo 4, o que diz lá? Diz o seguinte: contemplarão a sua face. Ou seja, vai ser restaurada a comunhão e esse estado de inocência. Aquilo que tinha lá no... Lá ele tentou se esconder. Aqui, ele não se esconde mais. Ele está face a face com o seu Senhor. A comunicação, novamente. A ponte que foi percorrida durante a vida, definitivamente. Ok, lá ele perdeu o lar, mas Apocalipse, capítulo 21 e 22, apresentam a Nova Jerusalém, apresentam o lar, certo? Haverá um lar. Lá, morte. Apocalipse 21, 4 diz que a morte já não mais existirá, portanto, vida para sempre. O homem perdido será restaurado, com todas as coisas perdidas. Vai voltar a um estado de inocência, de santidade, de comunhão com Deus, vai ter um lar para sempre e vida para sempre. Porque aqui, o lar, hoje, a casa, o apartamento, a mansão, por mais bela e luxuosa que seja, não é garantia de felicidade, de eternidade. A medicina, por mais que prolongue a vida, não é garantia de eternidade, mas em Cristo há. Então, aqui entra exatamente a intenção de Lucas, do evangelista, no capítulo 19, verso 10, que o Senhor citou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Toda pessoa, todos nós carecemos de ser encontrados, achados pelo Senhor, e aí começamos um processo de mudança durante a vida. E podemos passar, é lógico, em algum momento nos afastando disso. Na volta do intervalo, nós vamos trabalhar isso através das parábolas que o Guia de Estudos apresentou. Mas eu creio que tiramos um bloco para entender exatamente isso, quem exatamente o Senhor veio buscar e salvar, e do que aquela separação. Ok. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando, vamos entender agora as parábolas que nós temos no Guia de Estudos desta semana, no programa de hoje, para entendermos a grande missão, a grande intenção de Lucas, que era apresentar a mensagem de salvação para aquele que estava perdido. Pastor Luiz Carlos, o senhor estava comentando algo aqui em off para a gente. Qualquer pessoa consegue ter consciência dessa necessidade de se encontrar buscando, olhando para a sua vida naturalmente, né? Essa consciência de que, de fato, é uma pessoa perdida. A palavra de Deus diz claramente que quem tem filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Então, Deus nos deu uma revelação natural, e essa revelação nos ajuda a perceber, a notar. Qualquer pessoa percebe que realmente
Até entre nativos, pessoas numa essa perspectiva que Há um nós temos. vazio, uma busca. Ela percebe quando erra, verdade. quando adultera, quando mata, quando engana. Existem a princípios consciência. eternos, né? implantados. Exatamente, essa consciência todos nós temos. Quando isso não há, é porque o indivíduo já entrou num estágio de completa indiferença e até já está afastado e cometendo pecado contra o Espírito Santo. Ok. Vamos então considerar aqui o que está em Lucas capítulo 15. Eu gosto muito, eu digo que aqui é o capítulo das festas, né? É o capítulo da busca. Se perde, mas quando se encontra a festa. Nós temos duas parábolas, a primeira da ovelha perdida, versos 3 a 7, e a segunda da dracma perdida, 8 a 10. Podemos considerar aqui? Esse homem que tinha 100 ovelhas era um homem rico, poderoso. As pessoas que tinham um rebanho tão grande eram pessoas de condições financeiras boas. E ele podia ser indiferente à perda de uma só ovelha, mas ele se preocupava com a ovelha, ele queria encontrá-la. E essa perspectiva é bem interessante, porque na cultura judaica, aqueles que criavam ovelhas tinham uma tendência de colocar nomes nelas. Por isso sentiam a falta quando faltava uma delas, quando uma delas estava ausente. E Lucas diz que o pastor enfrentou o deserto para trazê-la de volta. Marcos fala que ele subiu montanhas, passou por dificuldades até encontrá-la. A cultura judaica dizia que um publicano, uma pessoa pecadora, já não tinha mais chance para ela, não precisava ir atrás. Daí o julgamento tão duro com Cristo, quando ele pareceu amável, gentil e perdoador com Maria Madalena, com a samaritana e outros pecadores aos olhos desses judeus condenados. Então, isso demonstra um amor incomum de Cristo como pastor de ovelhas, indo buscá-la e pagando o preço alto para trazê-la de volta. São duas coisas, essa do preço que você colocou, né? Ele vai atrás, e outra mesmo, alguém pode sentir único, abandonado, esquecido. Não, é você. Aí está uma bela ilustração, a ovelha perdida, representando o perdido, o homem perdido, certo? E também o nosso mundo perdido, planeta perdido. E o que me chama a atenção aqui é que através desta parábola da ovelha perdida, o Senhor está nos ensinando o seguinte: você está perdido, você Pedro, você Paulo, você João, você está perdido, você está desorientado, como lá no Éden. O homem tentou se esconder, fugiu também. Aqui a ovelha está distante do pastor, né? Porém, o pastor corre atrás. Agora, vamos fazer um paralelo entre esta ovelha perdida, a experiência deste homem com Adão no Éden. Aqui o bom pastor, o pastor vai em busca da ovelha. Ele toma iniciativa. Lá, quem tomou iniciativa? Deus. Foi de atrás. Adão, onde estás? Sempre é o Senhor quem toma iniciativa. O homem por si próprio, ele não toma iniciativa. A natureza revela que Deus existe, as coisas criadas, está tudo certo. Mas se não tiver atuação de Deus através do Espírito Santo, o pecador não se acha, não se encontra. Então o Senhor é quem toma iniciativa. O homem necessita de um poder sobrenatural, fora dele mesmo, para acordar e para olhar para a salvação e sentir essa necessidade. Esse aspecto que você está colocando é importante, pastor. Sim. Há um poder externo e sobrenatural para que atue aí internamente, Sim, para que me dê consciência da minha necessidade. Perfeito. Agora permite dizer, lá em Gênesis, quando diz assim: e chamou o Senhor Deus o homem, onde estás? A palavra chamou, no hebraico, é cará. Que é a língua escrita no Novo Testamento, Original no Antigo Testamento. No Velho. Desculpe, no no Antigo Testamento. O hebraico. A palavra chamou, cará. Quando se estuda esta palavra com mais profundidade, se descobre que esta palavra dá a ideia de que o Senhor chamou em alta voz. Ele quase que gritou. E, além disso, houve emoção na voz. É um Deus que se emociona por um filho que se perde. Ele vai atrás, ele corre,
é como se dissesse mais ou menos assim: Adão, onde estás? Um Deus que se emociona. Na parábola, o pastor vai atrás. Em Apocalipse 3:20, aquele belo quadro: eis que estou à porta E bato. O Senhor toma iniciativa. E aí está a beleza do Evangelho. Mais uma vez a iniciativa que é tomada por Deus. E isso é completamente contrário às nossas tendências humanas de abandonar, de esquecer e até de se revoltar contra aqueles que se desviam. E De não pagar o preço da busca, né? pastor exatamente, Gondim? exatamente. E aqui, os estudiosos mostram que esse pastor de ovelhas, ele não criticou, ele não bateu, ele não disciplinou, ele não perguntou, não questionou nada sobre as razões dos desvios. O interesse dele era salvar. Como ele não perguntou ao ladrão na cruz o que tinha acontecido, por que ele se tornou o que se tornou, mas o seu amor era tão grande que talvez no outro momento, a palavra de Deus também diz que Deus repreende e disciplina a todos que Ele ama, mas tudo tem o seu lugar. Nesse momento de busca dessa ovelha, essa não foi a preocupação, ele queria salvar, essa era a prioridade. Vem comigo. E a ovelha estava cansada dos caminhos do deserto e encontrou consolo e descanso. Certamente cansada, ferida, sangrando. Isso. Uma boa lição para nós. E quem está nessas condições, não tem condições emocionais, nem é próprio fazer os tipos de questionamento e de postura que geralmente como humanos nós temos a tendência de fazer. Fica aí uma boa dica para nós que de alguma forma nos envolvemos em ajudar, em buscar, em ir atrás de alguém que por alguma razão abandonou os caminhos ou está conhecendo o caminho e também é um perdido, que a gente tenha a sensibilidade das palavras, que a disposição seja de verdadeiro acolhimento. Rapidamente, a moeda perdida, que destaque que a gente dá aqui para a dracma perdida? Aquela moeda valia mais de um dia de trabalho e era um dinheiro que dava para sustentar por muito tempo. A casa era uma casa pobre e aquela mulher valorizou demais aquela moeda porque ela era importante para ela, podia mantê-la muitos dias alimentada. As mulheres costumavam, até hoje, entre os judeus, há esse hábito de as mulheres usarem uma tiara com 10 moedas dessas em sua fronte, e as casadas, né? E se ela perdesse uma dessas moedas, podia indicar que houve alguma infidelidade, algum adultério. E para aqueles que fazem a relação da procura daquela mulher com o trabalho missionário dos evangelistas, daqueles que buscam uma ovelha perdida, que buscam a dracma perdida, que buscam a pessoa necessitada de salvação, isso também pode ser um indicador para o cuidado que se deve ter em não perdê-la. Porque hoje, nesse afã de se ganhar almas, alguns não têm o cuidado, às vezes primam por trazê-la e esquecem dos cuidados para mantê-la. E muitas vezes a ovelha já está na casa, a pessoa já está na igreja, mas termina se desviando por não ter sido preparado suficientemente. E precisa ser cuidada também. Sim, pastor? Outro aspecto, a moeda foi perdida dentro de casa. A gente vê o esforço da mulher para encontrar a moeda. Naquele tempo, as casas de chão batido, né? Não tinha ventilação, não tinha janelas, uma porta, no máximo uma janela pequena, escura. Ela se esforça, ela varre, ela procura uma lâmpada lá, acende uma vela, tira os tapetes, enfim, ela se dedica imensamente para encontrar a moeda perdida. Que lição preciosa para nós hoje. Quando perdemos alguém na igreja, na fé, dentro de um lar, devemos fazer nossa parte com diligência, com dedicação, com carinho, em restaurar, em encontrar o que está perdido. Mas outro ponto que eu queria destacar... Eu queria lembrar, pastor, só você Sim. tocou no aspecto importante, talvez a gente tenha alguém nos ouvindo nesse momento que tem alguém dentro da sua própria casa, que abandonou os caminhos, que hoje não congrega mais, um dia esteve ao lado dele, que a gente não desista, porque o Senhor é intencional e Ele também não desiste e fará de tudo
para que essa pessoa retorne. Perfeitamente. Pode concluir Eu só seu... queria, assim, Sim. destacar um outro ponto desta parábola que, meditando, a gente chega a esta conclusão, é que a moeda foi perdida dentro de casa. Quantas coisas hoje as famílias estão perdendo dentro de casa? Perdendo um filho para as drogas, perdendo o respeito dentro de casa, perdendo o amor, perdendo o companheirismo, perdendo o diálogo. Por quê? Por descuido. Hoje, há filmes que incentivam a imoralidade, a violência, o pecado, o descaso para com Deus, certos programas de televisão, a internet. Ou mesmo, sabe o que eu penso às vezes? Coisas boas. Sim. O excesso da busca por alguma coisa, de preencher alguma coisa, né? O trabalho. Né? Sim. Então eu penso que temos que tomar este cuidado, porque mesmo sendo cristãos, nós podemos facilitar, nos descuidar e usar em excesso a internet, por exemplo. Coisas que que podem ser boas. Enfim. Isso pode, aos pouquinhos, ir tirando da gente os bons princípios, os bons costumes, e de repente estamos em casa, mas perdidos ou com alguém perdido. Exatamente. O grande consolo é a intenção do Senhor em nos buscar. Eu quero ir adiante, pastor, o senhor quer comentar? Rapidinho, pastor. Sim, só para a gente... Essa obstinação dela também insistindo em procurar e achar a moeda, inclusive com a lâmpada, também pode representar o trabalho insistente do Espírito Santo, que não desiste, porque afinal de contas, naquele tempo a moeda tinha lá a imagem ali incrustada do senhorio daquele lugar, como nós, muito bem lembrado, por mais distante que estamos, em meio à poeira do mundo e à escuridão em que se encontra por conta das nossas atitudes, ainda há em nós a inscrição de quem pertencemos, de que há um Criador. E por isso a obstinação dela, que pode apontar para a obstinação do Espírito Santo, que não desiste de nós até quando nos entregamos. Muito bom. A seguir, nós temos no nosso guia de estudos longo aqui, uma longa análise da parábola, talvez a mais conhecida, de como foi mencionado pelo pastor John Fowler, que é a parábola do filho pródigo. E a gente tem algumas, eu queria citar aqui, eu queria que vocês me ajudassem. Nós temos a parábola do pai amoroso e de 2 filhos perdidos. E aí nós temos, primeiro, queria que, vou citar e vocês dessem a explicação. Lucas 15, verso 12, que é: dá-me parte dos bens que me cabe. Sim. Não era o direito dele pedir essa parte, e não lhe cabia, a não ser quando o pai morresse. Então, essa é uma atitude precipitada de exigir uma herança que ainda não lhe pertencia, porque o pai ainda estava vivo. Isso também pode apontar para algumas coisas que os crentes contemporâneos querem antecipar, né? Querem uma paz definitiva, querem estar bem. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Disse que é preciso comprar ouro provado no fogo, que prova a nossa fé. Então, algumas coisas nós só vamos ter lá. Também podemos pensar no farisaísmo, que acomete muitas igrejas hoje, de querer perfeccionismo de todo mundo, querer que todo mundo age. Não consegue entender por que na igreja ainda há pessoas que pecam, que erram. Afinal, a igreja é um hospital, é um lugar onde estão pessoas humanas ainda. O próprio Paulo dizia que fazia o que não queria, e o que ele queria ele tinha dificuldade de fazer. E disse: miserável homem que sou, por que eu faço o que não quero? Se eu faço o que não quero é porque o pecado habita em mim. Então essa condição ela só vai ser dada quando chegar o fim. Nós só vamos ser revestidos de incorruptibilidade quando estivermos ali no limiar da eternidade. Nós temos outros aspectos interessantes na parábola, que é a consciência dele, o que ele escolheu e levou, e depois o momento em que ele cai em si. Podemos dizer que todas as pessoas, pela atuação do Espírito Santo, precisam ter essa sensibilidade para que retornem verdadeiramente reconhecendo o seu estado, sua condição? Este é o ideal. O Espírito Santo trabalha com o propósito de acordar o indivíduo, trazê-lo de volta junto ao Pai, né? Mas nem todos respondem assim. Nesta parábola, ele respondeu.
depois de ter passado por um momento dramático na vida, longe do pai, longe de casa, longe do irmão, longe da família, ele se jogou na orgia, na bebedeira, nas farras da vida. Quando ele estava na lama, comendo comida de porco, então ele caiu em si. Me parece que alguns que se afastam de Deus precisam de mais tempo para cair em si. Outros caem em si mais rapidamente. Verdade. Então, cada um tem uma experiência, tem uma vivência, tem uma história a ser contada. Mas o Espírito Santo trabalha com esse objetivo, esse propósito, é trazer de volta. E que a gente não desanime quando a gente intercede por alguém, né, pastor? Claro. Porque há o tempo de cada um e a certeza de que o Espírito está trabalhando. Exatamente. Então, agora o que chama a atenção aqui também é a situação em que esse moço se meteu, né? Ele tinha uma casa, tinha uma família, tinha um pai, tinha tudo. Mas, de repente, resolve ir embora. Isso não é de um dia para o outro que a pessoa resolve ir embora. Verdade. Certo? Ele pensou antes, refletiu, olhou para fora de casa, olhou, quem sabe achou ruim as regras do lar, os princípios da família, enfim. Mas eu sabe o que eu digo? O processo de abandono, ele é gradativo. Nós vamos para o intervalo, okay. E quando a gente voltar, eu gostaria que vocês trabalhassem, eu acho que talvez seja uma das partes que mais toca a gente aqui, é o passo de volta, o verdadeiro arrependimento, os passos do verdadeiro arrependimento. Okay. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Esse é o último momento do programa de hoje. Quero considerar rapidamente aqui, nós nem abordamos a questão do filho mais velho, acho que vale a pena. Então vamos trabalhar duas coisas aqui na parábola, são 4 partes que definem o verdadeiro arrependimento. E depois, aí, vamos falar um pouquinho do filho mais velho, rapidamente. É lindo perceber o significado do arrependimento que ele expressa quando ele cai em si. Né? E esse significado inclui a submissão, quando ele diz: voltarei à casa do meu pai. Eu reconheço que é meu pai. Reconheço que ele é meu pai, eu quero voltar a conviver, a obedecer, a viver uma vida que seja agradável para ele e para mim. O segundo passo é a confissão, quando ele diz: eu pequei contra o meu pai e pequei contra o meu Deus. Em seguida, ele dá o terceiro passo, que é a contrição, quando ele diz: eu não sou digno de ser mais chamado filho. Então, isso é necessário também para a gente perceber o quão distante. Por isso que Paulo dizia: miserável homem que sou. E finalmente, a petição, quando ele se imagina falando ao pai, ele prepara o discurso, que o pai nem deixou que ele terminasse quando ele chegou, quando ele pensa em dizer: faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, vamos relembrar os 4 rapidamente: submissão, confissão, contrição e petição. Muito bom. Pedir: Senhor, me perdoe, eu quero voltar. Ok, muito bom. Olha, eu vejo nessa parábola, nessa história, algo fantástico. Por exemplo, o filho, depois de dar esses passos todos já mencionados, ele volta para casa, ele volta para o seu lar. E o pai o recebe com um abraço. O filho estava mal cheiroso, mal vestido, esfarrapado, cheirando porco, certo? Cheirando bebida. E ele volta e recebe um abraço carinhoso do pai, um beijo do pai, uma festa. Aqui eu vejo um belo símbolo da justificação pela fé. Eu não é através de obras que eu vou me salvar, é pela graça de Deus, mediante a fé. Eu vejo justificação pela fé. O amor de Deus é tão grande, ele alcança o pior dos pecadores. Então, não importa a situação dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, se alguém pode estar se sentindo na lama, eu sou um miserável, eu sou um ingrato, um infeliz. Há esperança para você. O Pai está de braços abertos. Que ninguém se sinta... Esse retorno ele é muito interessante para alguém que fez parte de uma comunidade religiosa.
e se afastou, esse processo de retorno, ele é extremamente delicado por causa, e foi importante você citar isso, a vergonha, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim. Então, que ninguém se sinta assim, é o seu apelo, né, pastor? Correto. Ninguém se sinta dessa O forma. olhar do pai para ele é significativo, porque o pai percebe de longe, mesmo ele maltrapilho, desfigurado, que era o filho. E desrespeita as regras éticas que diziam que uma pessoa velha não podia sair correndo feito um maluco, ele sai correndo. E assim é que o Espírito Santo, a Trindade, o Pai, o Filho, se interessa pontualmente ele por nós. Estamos mal e ele vai e quer nos abraçar e quer nos salvar. Há um questionamento dos estudiosos desse tema, de pensar até que ponto a imagem de Deus pode ser retirada do homem. Então, a conclusão é que não existe esse ponto. Seja como for, a imagem de Deus está ali, mesmo que ele esteja totalmente distante, desfigurado, ainda há uma chance para ele, o mínimo sinal que ele der, e foi o sinal, porque é como Zaqueu, só quando Zaqueu confessou o que fez e disse como ia reparar, aí Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, o mínimo sinal, Jesus está ali pronto. Vamos considerar só o irmão mais velho aqui, o senhor quer comentar A antes? atitude do irmão mais velho reflete claramente a atitude dos fariseus que não entendiam a atitude de Jesus, se encontrar com pecadores, se misturar com eles, comer com eles. Eles criticavam o Senhor Jesus por isso. E, infelizmente, no mundo cristão, há pessoas cristãs que também não entendem exatamente esse papel. Quer dizer, se o pecador já está vivendo uma vida errada, já está com problemas na vida, N problemas, agora eu vou me afastar dele ainda? Não, o amor de Deus, o Evangelho, o ensino da palavra, é que o Evangelho, as boas novas, a missão do Senhor Jesus é se aproximar deste pecador, é resgatá-lo. Eu estava numa determinada cidade aí do sul do Brasil, fazendo um culto numa igreja e sobre esse tema. Quando, à saída, um cidadão me procura e diz assim, olha, esse teu Deus não me serve. Eu disse assim, por quê, amigo? Porque se esse teu Deus toca nos pecadores, se aproxima desses miseráveis, criminosos, prostitutas, drogados, que Deus é esse? Deus tem que abençoar e tem que se aproximar dos bons. E eu sou um homem bom. Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca furtei. E ele deu as costas e saiu. Não tive nem oportunidade de trabalhar com ele. Deus vai se aproximar dele também, né? Exatamente, mas essa é a mentalidade. De misericórdia. É a mentalidade de muitas pessoas. É verdade. E a atitude do filho foi mais ou menos Nós essa. temos essa tendência. Nós temos essa tendência de olhar, assim, quando a gente nunca abandonou uma comunidade, de olhar com um olhar distante. Nós perdemos a nossa tendência é semelhante à atitude dele. Ele não se referiu ao irmão como irmão, disse esse teu filho. Ele não usou a palavra dócil, meu pai. Ele não usou como filho pródigo, usou. Não se referiu ao pai também como meu pai. E no olhar dele, que era a predominância da cultura judaica, ele faria o seguinte, teria açoitado com varas, teria mandado trabalhar nos campos, não teria mudado as suas vestes esfarrapadas, não teria mandado calçá-lo, nem ofereceria um pedaço de pão sequer, e em seu olhar, tudo isso ele merecia por suas ações. Quer dizer, é uma atitude de vingança, uma atitude de indiferença, semelhante à atitude da igreja tradicionalista que se expressava na vida dos judeus, que era dureza, distância, afastamento e rigor com aqueles que pecavam. E temos um Pai extremamente amoroso aqui. Quero ir adiante, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por essa misericórdia, né? Para todos nós. Exatamente. Lucas 16, 19 a 31, é isso. Nós temos uma parábola que o autor do nosso guia de estudos aplicou de uma forma muito interessante, que é a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro estava lá comendo na mesa das migalhas, caiu na mesa do rico, e um dia morreram, né? Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado, e a parábola diz que no inferno
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e o Lázaro lá. E aí ele começa a clamar, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E Jesus continua explicando, e ele termina no verso 29 a 31. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Intencionalmente, nós temos, às vezes, usamos essa parábola, alguns erroneamente, para justificar vida após a morte. Vamos dar uma explicação rápida e depois qual foi a intenção do autor do nosso guia de estudos aqui? Ok. Primeiro que é uma parábola. Parábola é parábola. Através dela se ensina algumas coisas. Tem uma mensagem central. Ela é uma ilustração. Ilustração. Agora, você não faz de uma parábola uma doutrina. E aí nós vamos cometer grandes erros se procedermos assim. Mas existe a hermenêutica, que é o estudo... Exatamente, as regras de interpretação bíblica. Por exemplo, uma delas, o Novo Testamento deve interpretar o Antigo Testamento, certo? As epístolas interpretam os evangelhos. O universal interpreta o local. No local, podemos mencionar aqui, por exemplo, Moisés, que tirou os sapatos dos pés, o ósculo santo, as mulheres caladas na igreja, lá em Coríntios, são problemas locais. Além daquelas regras básicas de texto, contexto, outros textos... Exatamente. Né, então, o local deve ser interpretado pelo universal. E tem também um outro aspecto importante na hermenêutica, que é que o sistemático, ele deve interpretar o incidental ou o secundário. Vou ilustrar. Vamos falar de justificação pela fé, esse tema, justificação pela fé. Que livros no Novo Testamento tratam de forma sistemática esse tema? Romanos e Gálatas. Logo, qualquer outro texto isolado, certo? Deve ser interpretado à luz de Romanos e à luz de Gálatas. Ok. Quando falamos do estado do homem na morte, o que acontece quando o homem morre, após morte, o que acontece? Nós encontramos 2 capítulos interessantes. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 9, ele trata de forma sistemática o assunto da morte, que o homem, ao morrer, não pensa, não lembra, não sente, não recorda de nada. E Coríntios 15 fala que este que morre, ele só vai se comunicar através da ressurreição. Ok. Então, logo, esta parábola tem que ser interpretada à luz desses 2 grandes capítulos. Ok. Então, nós não temos condições de usar essa parábola dessa forma. Perfeitamente. Não tem nada a ver com o estado do homem na morte. Até porque a gente encontra aqui mesmo na parábola algumas coisas que não dá para entender. Primeiro, o céu e o inferno tão próximo. E ao mesmo tempo tão distante, que há um abismo enorme. Exatamente. Mas estão tão próximos ao mesmo tempo. Exatamente. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, que aqueles que estão no céu olhando para aqueles que estão no inferno sofrendo. Sim. Né? Quando a gente olhando o tema geral da Bíblia, a gente vai ver que o inferno existirá como um momento, como lago de fogo de destruição final, mas não durará para sempre. Perfeito. Isto não é bíblico. Não é bíblico. Ok, dentro dessa explicação rápida, que eu acho que é claro aqui, não tem nada a ver com o estado do homem na morte, dentro daquilo que o senhor colocou. Quem morre dorme, um dia vai acordar, um para a vida eterna e outro para destruição eterna. Isso é tão verdade, pastor, que termina a parábola dizendo que a única maneira de um morto se comunicar com a família é através da ressurreição. Da ressurreição, exatamente. E ele termina a parábola dizendo especificamente que a intenção é a fala, é a mensagem de salvação. Então, o guia de estudos apresentou que essa parábola tem um objetivo. Qual é? O objetivo é exatamente mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, nem um privilégio dos ricos receberem a salvação.
e que ela é igual para todos têm oportunidade. E essa oportunidade é quando? É agora. É hoje, é agora, não tem como. Depois que se morre, não tem mais o que fazer. Os mortos não sabem coisa alguma. Então, o senhor não tem veio... segunda chance, é aqui e agora. O senhor veio buscar hoje. É a cada manhã. Eu não sei quando ele vai chegar. Muitos cometeram esse engano, né? Até na época de Paulo mesmo, ele imaginou que Jesus voltaria naquele tempo. Então, a importância de estar pronto hoje, porque a morte não manda recado, ela vem no momento que ninguém espera. É o doloroso ponto final da vida. E se eu não sei quando a morte chega, nem sei quando Jesus vai chegar, quando eu tenho que estar preparado? Agora, a cada dia, a cada manhã eu me renovo, eu renasço, eu recebo de volta a unção. Eu peço a Deus, renova a tua unção sobre mim e me faz renascer. E eu vivo com segurança, porque o ungido, ele levanta protegido, ele levanta no poder, ele levanta na unção, na santidade, e ele sai exalando o perfume, que é aquele perfume do qual Jesus falou. É perfume de vida para vida, é o perfume que Paulo apontou, é o perfume de Cristo. E aí isso é vida. E se eu tenho essa vida aqui, eu provavelmente teria essa vida lá. Muito, muito bem lembrado, porque, mais uma vez, o autor do Evangelho está preocupado com uma coisa: incluir a todos. E aqui, qualquer um tem a salvação. O rico tem a salvação, o pobre tem a salvação. Agora, um faz uma escolha e o outro fez a outra escolha. Né? Pastor, o senhor quer comentar rapidamente? É que na parábola todos os apelos e pedidos do rico não foram atendidos. Isso quer dizer o seguinte: morreu, numa linguagem simplificada, simplória, diríamos assim, uma linguagem que todo o povo possa entender. Depois de morto, não adianta espernear, não adianta gritar, não há mais oportunidade. É hoje a oportunidade de salvação. Muito bom, muito bom. Eu só quero citar o que está em Lucas capítulo 19, que está dentro do nosso guia também. Jesus levou a mensagem de salvação, mais uma vez Lucas preocupado, né, com todas as classes, a mensagem de salvação para Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E aí vem a frase que foi citada: hoje houve salvação nesta casa. São dois cegos, né? Um literal e um espiritual. Exatamente. O literal foi o cego de Jericó. Exatamente. E aqui ouviu o som e perguntou o que está acontecendo. Exatamente. E foi dito para ele: é Jesus que está passando. Então, hoje aqui nesse programa, Jesus pode estar passando na casa de alguém que está ouvindo hoje. E a oportunidade é única. Talvez ele não passe mais. Talvez essa pessoa não tenha parado todos os dias, mas parou agora, está assistindo a gente. E interessante que Zaqueu sobe para ver. O cego ouviu e Zaqueu sobe para ver. Quero agradecer muito, pastor Érico, foi muito bom, pastor Godinho. Já acabou, pastor? Já acabou. Mas semana que vem tem mais. Semana que vem temos mais. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Podemos orar? Pai do céu, obrigado pela mensagem de salvação. Amém. A todas as pessoas, em todos os lugares, a qualquer um. Sim. Na mansão, numa casa simples, numa cidade, no interior, o Senhor busca todos nós. Amém. E através da TV, o Senhor tem levado essa mensagem de salvação. Sim. Te agradecemos por isso. Que aceitemos esta mensagem em nome de Jesus. Amém. 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 Semana que vem tem mais. Acabou, mas semana que vem tem mais. Um abraço para você. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor seja contigo, que a salvação esteja na tua casa. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.